Do Senhor, irmãos, uma boa noite a todos vocês, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Obrigado você que já está aí ligado na live desta terça-feira. Nós vamos iniciar aqui a nossa noite de estudo, a nossa noite de mergulhando na palavra do Senhor. Amém? Obrigado aí por você que já está nos assistindo. Vamos fazer um trabalho missionário dessa noite. Amém? Por favor, pegue aí o link dessa live aqui da Catedral Chama Viva e manda para todos os seus amigos, para a gente falar de um assunto hoje. Meu Deus, ele é meio polêmico esse assunto, mas nós pentecostais cremos nessa doutrina e eu vou fazer uma introdução dela para dar um gostinho aí, para que quando a gente voltar aqui às reuniões públicas, né, as reuniões em que nós vamos poder estar juntos. Meu Deus, que saudade de estar com você na terça-feira aqui, para a gente poder compartilhar a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Amém? Então você vai estar comigo hoje sendo introduzido aí na doutrina da Trindade. Nós vamos só terminar um pouquinho e falar um pouquinho sobre os atributos de Deus, atributos de poder, que é bem simples, né, de nós abordarmos isso, e vamos estar falando sobre doutrina da Trindade. Amém? Eu gostaria de dar algumas dicas aqui nessa noite. Se você também quiser, né, além de você compartilhar aí esse link com todos os amigos que queiram estudar, obrigado aqui o pessoal que já está entrando, um abraço aqui para vocês que estão conosco, a Débora, meu querido Omar, vamos ver quem mais está aqui, Mamília Fagundes, obrigado aí para você que está entrando, compartilhe aí com seus amigos, deixa eu ver aqui na sala, né, do Facebook da igreja, da página da igreja, tem alguém aqui mais, Neucia Neca, manda aqui os seus likes, manda o seu alô, diga que você está aqui com a gente, tá bom? Faz melhor ainda, abre uma sala na sua fanpage ou no seu perfil no Facebook, compartilha abrindo uma sala, iniciar uma sala, que aí os seus amigos também podem assistir junto com a gente, tá bom? Bom, a gente, para falar nesses assuntos de doutrina bíblica, a gente precisa de fundamentos, tá bem? Nós que somos pentecostais, tem alguns livros que eu gostaria de falar. Antes disso, eu mencionei esse livro aqui na semana passada, que é o livro do pastor Joá Caetano, Grandes Temas do Apocalipse, tá bom? Muito bom esse livro, é uma leitura bem didática, tá bom? Não usa muita linguagem técnica, mas extremamente didático, que fala sobre a vinda de Jesus, arrebatamento da igreja, o anticristo, grande tribulação, duas testemunhas. Esses dias me perguntaram, Reger me perguntou sobre os 144 mil, o pastor Joá Caetano aborda de uma forma bem simples e entendível, para que as pessoas possam entender quem é, afinal, os 144 mil, o Cordeiro de Deus, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o Armagedon, o milênio, o juízo final, e qual será o nosso destino, céu ou inferno. E ele aproveita aqui para dar uma pincelada sobre sociedades secretas. Muito bom livro, não ganho nada em recomendar, mas eu recomendo porque é bom, tá bom? Então você que quer se aprofundar um pouquinho, mas quer começar de uma forma suave, Grandes Temas do Apocalipse com o pastor Joá Caetano. E por que, pastor, que o senhor está falando sobre isso? Que me perguntaram se nós já estamos vivendo o Apocalipse. Nós que somos da doutrina pentecostal não cremos nisso. Porque para se iniciar todo o processo do Apocalipse, nós cremos que a igreja tem que ser arrebatada. Tem alguém aí comigo que crê no arrebatamento ainda da igreja? Eu creio. Você crê? Eu creio. Tem mais alguém? Bota lá. Eu creio que vou ser arrebatado. Ou faz uma hashtag, né? Vou ser arrebatado. Que coisa boa. Bom, Doutrina Pentecostal, um livro muito bom. Patrick, tem como fazer sorteio na internet, alguma coisa desse gênero? Vamos bolar para terça-feira que vem? Terça-feira que vem eu vou sortear esse livro aqui, que é da CGABD, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que também tem toda, né, de uma forma bem resumida, todo o credo pentecostal, né, dos pentecostais tradicionais, tá?
não é do neopentecostal, mas do tradicional pentecostal. Está resumido aqui nesse livreto, vou chamar de livreto, né? Mas é um livro, né? É um livro de declaração de fé das Assembleias de Deus. Pasme você, se você... Esses dias eu abri para um amigo meu, né? A gente abriu aqui o prefácio, né? Na verdade, a folha de rosto do livro, declaração de fé. Né? Eu vou ler aqui e você vai entender, eu vou dizer assim, é uma mera coincidência, né? Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Isso não lembra nada para você, né? Bom, os pentecostais têm alguma coisa sempre em comum, viu, irmãos? Declaração de fé das Assembleias de Deus. Outro livraço de doutrina pentecostal, isso é manual, tá, irmãos? Isso não é livro de crônica, não é livro de história, não. Esse é manual de doutrinas, tá bom? Outro livraço de manual de doutrinas, Assim Cremos, ó, para você que quiser ver mais de perto, que eu estou sem cameraman aqui, então a gente aproxima com a mão, né? Esse livraço aqui, muito bom, Assim Cremos, é o manual de doutrina da igreja metodista wesleyana. Ué, pastor, nós somos metodistas? Não, irmãos, é que os metodistas, assim como nós, assim como assembleiano, assim como a igreja quadrangular, assim como a igreja Brasil para Cristo, que mais? Deixa eu ver se eu lembro mais alguém. Deus é Amor, são igrejas de cunho pentecostal. Né? Pode ser que algum pastor tenha alguma variância aí com o neopentecostal, mas todas elas são de cunho pentecostal. Então, um livraço de doutrinas pentecostais é o manual de fé da igreja metodista wesleyana, que traz doutrinas pentecostais muito bom. Tá bem? Outro livro bom para você que quer estudar, que quer se aprofundar aí nas doutrinas pentecostais, tem um livro chamado Manual de Defesa da Fé. Muito bom livro, né? Peter Griffith, acho que é assim que se pronuncia, e Ronald Tasselli, acho que é assim, ou Tasselli. Manual, né? É um manual de defesa da fé, então não é um livro de história, mas é um livro, é um manual de doutrina. Vou até abordar um assunto que tem nele aqui, que é Deus é masculino, dentro aí da doutrina da Trindade, interessante demais. Então, você que quer se aprofundar um pouco mais, Manual de Defesa da Fé, Apologética Cristã. Então vai ter aqui Razão e Fé, ou Fé e Razão, Natureza de Deus, Criação e Evolução, Milagres, Confiabilidade da História Bíblica, a Ressurreição, Céu e Inferno, Cristianismo e outras religiões, Existência de Deus, Como podemos conhecer Deus, Providência divina e livre-arbítrio humano, olha que coisa tremenda, que tema polêmico. O problema do mal, a divindade de Cristo, a vida após a morte, salvação, verdade objetiva. Eu já falei uma vez aqui na igreja que a fé cristã, ela não é subjetiva. A fé cristã é objetiva. Não existe na Bíblia Sagrada, eu penso dessa maneira. Eu acho que isso é assim. Isso não existe na fé cristã. Tá? A fé cristã, ela é baseada numa verdade objetiva, não numa verdade subjetiva. Por quê? Porque a subjetividade vai depender da opinião de alguém. Você já pensou se a nossa fé dependesse da opinião de alguém? Então isso não existe na fé cristã. Na doutrina pentecostal também não vai existir. Amém? Bom, você que já chegou, o pessoal está chegando devagarinho, vá compartilhando. Obrigado aí por você que já está entrando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu conheço aqui. Né? Quem mais está aqui? A Cleusa Lopes, a Cristina, a Costa, Beatriz Silveira, Christian Xavier. Ô Christian, como é que você está, meu querido? Amanda, Casarinhas, sua família aí, Deus abençoe. Que maravilha. Vamos lá, quem mais está? Vamos ver aqui na página da igreja. Às vezes eu não consigo ver todas as postagens porque elas são em tempo real aqui da transmissão, tá bom, queridos? Mas qualquer coisa você manda um zap aqui para nós, tá bom? 984 39 37 26. Se você quiser fazer alguma pergunta, o irmão Patrick vai encaminhar aqui para nós. Tá eu e ele aqui na igreja hoje, que maravilha. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou estudar para responder você, tá bom? Amém?
O pastor não sabe tudo não, irmãos. Eu sou aqui só um servo. Vamos fazer uma oração então? Feche os seus olhos aí na sua casa, no seu lar. Vamos entrar na presença de Deus, porque a gente precisa da pessoa mais importante com a gente aqui nessa noite, meu irmão, irmã, para estudarmos juntos a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estar entrando em cada casa, em cada lar, nessa noite de terça-feira. Obrigado, Senhor, por juntos estarmos aqui para compartilharmos as Sagradas Escrituras. Juntos, Senhor, navegarmos, Senhor, nas santas letras. E Espírito Santo, Tu que és o nosso Consolador, mas também é o nosso professor por excelência. Nos faz, Senhor, entender, nos faz, Senhor, lembrar de tudo que nós temos visto, aprendido, conforme o próprio Jesus narra através de João no seu Evangelho. Ele fará com que nós venhamos lembrar de tudo que temos visto e ouvido, e seremos edificados. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Bom, semana passada nós falamos sobre 2 atributos morais e atributos do Senhor, né, da pessoa de Deus, melhor dizendo. E hoje nós vamos dar uma pincelada, né, eu mudei aqui para a gente poder ficar um pouco maior aqui na tela, para você poder acompanhar aí na sua casa. Eu quero pedir perdão aos irmãos, porque a gente ainda não conseguiu. O pastor está de quarentena, não está fazendo nada. Irmãos, a gente está fazendo muito mais do que a gente fazia, eu acho, que no tempo que não tinha quarentena. Né, Patrick? Estamos correndo aí todos os dias para poder trazer algo para você, para poder acompanhar. Peço as orações dos irmãos, amém. E eu não consegui colocar ainda no nosso grupo, eu vou colocar. E tem mais alguns vídeos que eu quero acrescentar lá para você, que está no nosso grupo Discípulos, tá bom? Vai ter lá o material disponível para você poder estudar, as dicas que nós damos também de livros e assim por diante, tá bom? Vamos ver se até sexta-feira eu consigo colocar tudo em ordem, tá bem, irmãos? Orem por nós, estamos orando por você, amém? Bom, Deus é todo poderoso, irmãos. E quando ele diz, interessante por isso que vai se misturar um pouco o nosso assunto, né? Um dos atributos de Deus que está aqui, né, nesse livro maravilhoso aqui das doutrinas, né, nós temos a onipotência de Deus. Ou seja, Deus, ele tem todo o poder. Deus pode fazer qualquer coisa. Aí talvez você pergunte, mas pastor, se Deus pode fazer toda e qualquer coisa, por que ele não acaba com a pandemia? No final, eu vou ler um texto que Deus me deu essa semana, viu, irmãos? Estava pedindo ao Senhor um texto, e o presbítero Cláudio Omar veio aqui trazer a sua oferta, seu dízimo, antes de ir para o seu trabalho. E se ele estiver nos assistindo, ou a irmã Neuza, Deus me deu um texto, eu vou falar ele no final, que fala exatamente sobre essa questão da pergunta, onde é que está o seu Deus? E o próprio Deus responde. Coisa maravilhosa, né? Então, atributos de poder de Deus está ligado ao poderio de Deus no controle que ele tem de fazer. Interessante que Deus, ele pode fazer com as suas próprias mãos, ele pode fazer através do vernáculo, através do logos, através da palavra, né? E Deus, ele age e ele tem domínio de todas as coisas. Você vai encontrar, né, eu vou tentar aqui falar bem resumido, porque vai se misturar o assunto dessa noite, mas essa questão do poderio e da potestade de Deus é muito revelado no livro poético de Jó. Você vai ver ali em Jó, quando Jó termina o seu diálogo com os amigos, ele começa um diálogo com Deus. E ele faz 35 perguntas para Deus. E sabe o que Deus responde para ele? Com 70 perguntas. E interessante que uma das respostas é: onde é que estava você, Jó, quando eu colocava o firmamento no lugar? Ou seja, o poder de Deus de colocar as coisas no devido lugar. Então, a onipotência de Deus está em Gênesis capítulo 17, verso 1, Apocalipse 1 e 8, e Apocalipse 15
e 3 vão falar sobre as breves definições. Então, a onipotência de Deus é o atributo de Deus que lhe permite fazer tudo, e eu vou colocar até aqui, né, me atrevendo, irmãos, de W. Grudem, no seu conceito de onipotência, ele fala que permite Deus fazer tudo o que for da sua santa vontade. Eu vou colocar um parênteses aqui, e do nada. Poder é isso, irmãos, é você fazer do nada o tudo. Porque se você já tem algo e você transformá-lo, por exemplo, nós, seres humanos, temos essa capacidade de pegar algo e transformar em outra coisa. Mas Deus tem todo o poder para fazer do nada tudo. Que maravilha. E o próprio poder de fazer o que decidir fazer. Então nós podemos, irmãos, construir algo, mas Deus pode criar algo. Essa é a diferença de construir e de você criar. Criar é trazer a existência. Então Deus tem todo esse poder de trazer as coisas à existência. Amém? Vamos abrir a Bíblia aí. Quem tem a sua Bíblia, quem tem seu material de anotação, deixa eu abrir aqui, como diria uma certa pessoa, no tablet aqui. Né? Mateus capítulo 28. Nós vamos encontrar aqui uma referência neotestamentária acerca das 3 pessoas divinas. Capítulo 28, versículo 19, diz assim, na tradução revista e corrigida: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A outra tradução vai dizer: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então, vamos ver aqui o nosso estudo, doutrina da Trindade. Vamos ver uma breve introdução, que nos fala, nada como você afirmar uma tese, combatendo a antitese. Né? Então, os antitrinitarianos procuram encontrar diversos argumentos. Interessante que quem não acredita na doutrina da Trindade, busca até na própria Bíblia diversos argumentos para provar que a Trindade é uma doutrina pagã e antibíblica. Você vai ver que tem algumas igrejas chamadas igrejas unicistas. Por exemplo, as primeiras religiões existentes, ou as mais antigas religiões do mundo, como o judaísmo, islamismo, eles também são chamados doutrinas monoteístas, porque só creem num único Deus. Pastor, mas nós não cremos num único Deus? Sim, meu irmão, mas já vou explicar para você por que nós cremos na doutrina da Trindade. Qual é a diferença entre você ser um unicista e você ser alguém que acredita, que crê que nós servimos um Deus trino, numa única unidade? E as pessoas dizem: isso é difícil de entender. Vamos entender então. Não vou esgotar o assunto, vou fazer apenas uma introdução, vou contextualizar isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para rebater que isso seja uma doutrina pagã e uma doutrina antibíblica. Um dos argumentos que os antitrinitarianos observam ou falam, né, é que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Você vai virar a Bíblia de ponta a ponta e você realmente não vai achar a palavra Trindade na Bíblia, porque ela é uma revelação. Se fosse assim, queridos, ou seja, eu não acredito na doutrina da Trindade porque não está escrito na Bíblia, então você também não acreditaria em algumas coisas que não estão na Bíblia. Por exemplo, se fôssemos crer somente em palavras ou conceitos que aparecem na Bíblia, não íamos aceitar o milênio. Você não vai encontrar a palavra milênio na Bíblia, mas você crê que vai ter um milênio. Você não ia acreditar na ascensão, porque também não está na Bíblia, porque essas são palavras
que não estão no registro canônico. Não está lá na Bíblia Sagrada o registro dessas palavras. Mas mesmo assim nós acreditamos na ascensão de Cristo, nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Você não vai encontrar a palavra, a igreja será arrebatada. Mas nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Ah, mas Paulo fala lá. Não, a tradução da palavra rapto, em grego, foi traduzida por arrebatar, como outras tantas. Bom, embora a palavra trindade não apareça, a trindade está presente em toda a Sagrada Escritura, em toda a Bíblia. E é claro que nossa compreensão da trindade, ela é limitada, irmãos. Nós somos seres limitados. Então você vai ter aqui, nas doutrinas pentecostais, a interpretação, né, dos textos bíblicos, reconhecendo esse Deus numa unidade de 3 pessoas. Então assim nós podemos, irmãos, compreender aquilo que nos foi revelado. Manda um abraço aqui para a nossa querida irmã diaconisa Juraci. Deus abençoe, irmã Juraci, está ligada conosco aqui. Um forte abraço, que maravilha, Jesus. Meu professor evangelista Leandro Cunha, agora até me intimidei, irmãos. Professor Leandro é um mestre, meu Deus. Abraço, querido, espero que estejam bem em Caxias. Você e sua linda família, saudades de você, viu, meu querido? Lá em Caxias do Sul. Juliane Borges, meu querido cantor Gelson Maciel, um abraço, querido, se estiver nos assistindo. Deus abençoe vocês, saudades. Meu querido pastor Rodrigo Farias, lá em Gravataí. Meu querido pastor Wagner, Alessandra, Aline, todos vocês que estão aí com a gente, obrigado pela companhia. Continuando aqui, nós aqui da Igreja Chama Viva, nós cremos que existe um único Deus verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em 3 pessoas distintas. Se eu quisesse complicar aqui o nosso estudo dessa noite, tem um pastor muito doido, eu gosto às vezes de assistir ele, né? Claro que a gente assiste às vezes as doideiras, né, queridos? Mas a gente tem que é bom, tá bem? E ele tem um estudo sobre a Trindade Divina, e ele colocou o nome do estudo, As 3 Almas de Deus. Eu sei que o tema é para já criar um impacto, né? O título, As 3 Almas de Deus. Meu Deus, quando a gente lê isso aí pela primeira vez, a gente até se assusta. Mas se você pensar no que significa o termo alma, né? Alma vem de personalidade, alma vem de persona, ou seja, daquilo que compõe as características psíquicas, né, psicológicas do indivíduo, tudo que forma, né, ou seja, tudo que estrutura, né, o indivíduo, o transformando num indivíduo único, numa pessoa. Então as características, até no grego, quando você vai estudar a personalidade, ele vai usar o termo como máscara, ou seja, todas as máscaras que eu tenho, que formam o que eu sou, o artista da minha vida. Pô, bonito isso, hein? Anota aí, Patrick, está gravado isso aí, né? Meu Deus do céu, ficou forte isso aí, né? Eu sou o artista da minha vida. Então, quando o pastor, se não me traz memória, pastor Nelson, né? Não é o pastor Nelson da nossa igreja, mas é o pastor Alderi Nelson, acho que é. Ele escreve esse estudo, ele fala sobre as 3 almas de Deus, que na verdade ele está falando que Deus é 3 pessoas. Então o título já chama a nossa atenção. Então nós aqui também cremos, nossa vertente pentecostal, crê que nosso Deus é um só Deus, em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas, embora um só Deus, formados de um mesmo Espírito. Eu falei aqui na terça passada, se não me trai a memória, que a questão talvez primordial, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um risquinho.
Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer um risquinho. Isso aqui, ó, queridos, que você está vendo ali, que eu estou sublinhando, ó, riscando, né? Ou seja, espírito, você não vai conseguir um conceito. Eu já procurei. Se alguém achou, você compartilha comigo, porque eu quero aprender também. Tá bom? Mas o que é espírito? Por favor, você separa disso aqui, ó, separa do Espírito Santo, tá? Não confunda com o Espírito Santo. Espírito seria a essência da qual Deus é feito. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Está lá em João, capítulo 4, numa revelação única a uma só pessoa, à beira do poço de Jacó. Lembrou quem é? Isso mesmo, a mulher samaritana. Jesus revela a mulher samaritana dizendo: Deus é Espírito. Olha aqui. Deus é Espírito. Está dando para ver bem a tela aí, Patrick? Tá? Então, você está enxergando bem aí comigo? Será que dá para nós, quem sabe, aproximar um pouquinho aqui a câmera? Patrick, eu fico mais pertinho, não dá? Então, você vai ter esse slide lá depois no grupo discípulos para você ler com mais calma, tá bem? Então, vamos continuando aqui. Às vezes nós temos a dificuldade de compreender isso. Como é que pode ser uma pessoa, né? Mas não é que é uma pessoa. Como é que pode ser um Deus, então, um Deus com 3 pessoas? Eu sempre costumo dar o exemplo da bergamota. Por exemplo, se você pegar a bergamota, então trazer isso para meu Deus, pastor, o senhor está comparando Deus com a bergamota? Não, irmão, é para você entender o conceito, tá bem? Vamos tentar entender o conceito. Você pega uma bergamota e você tem ali a casca e você tem os gomos. Se você pegar e descascar e pegar um pedaço da casca, você pode dizer, é uma bergamota? Não. Você vai dizer, é uma casca de bergamota. Se você pegar e repartir e pegar um gomo, você pode dizer, isso aqui é uma bergamota? Não. Isso é um gomo da bergamota. Então, quando é que é uma bergamota ou mexerica? Dependendo do estado do Brasil onde você está. Quando é que é uma mexerica? Quando é que é uma bergamota? Quando você tem a casca e os gomos. Enquanto ela for gomo e casca, né, gomos e casca, você tem uma bergamota. Depois disso você não tem mais. Deus é a mesma coisa, você tem um Deus e 3 elementos dentro desse Deus. Um Deus Pai, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Mas não são 3 deuses, é um só Deus. É difícil? É difícil. Mas nós vamos tentar entender essa revelação hoje, tá bom? Amém? Vamos ver aqui. É verdade, pois a própria Bíblia nos diz, a quem, pois, farei semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? Isaías 40, 18. Embora sejam 3 personalidades distintas, ou seja, cada um com a sua característica própria, de um Deus Pai, de um Deus Filho, de um Deus Espírito Santo, todos eles são de uma só substância. Qual é a substância? Vou voltar aqui para você entender. Jesus revelou isso, está aqui, ó. Vou pegar outra corzinha aqui. Vou pegar outra corzinha aqui, ver se fica melhor aqui, para você poder me enxergar aqui. Estou circulando aqui para você poder ver. Qual é a substância? Jesus em João 4 fala, Deus é Espírito. Pastor, esse Espírito é biológico? Tem matéria biológica, orgânica? Não. É o que eu falei para você. Eu não encontrei, já procurei, já busquei artigo, já busquei manuais, ninguém conseguiu se atrever, pelo menos não que eu encontrei. Se você encontrou, irmão, eu estou procurando isso há muito tempo. Você manda correndo para mim porque eu quero aprender. Eu não vi ninguém se atrever a conceituar o que é esse Espírito aqui. O que é a substância de Deus? Você sabe que os cientistas, eles chamam isso de matéria de Deus, que dá origem a tudo. Ou seja, a primeira molécula
Isso não existe conceito para isso. Se você achar, manda para mim que eu quero aprender. Tá bom? Quem está mais ligado com a gente aqui, manda um oizinho, manda um okzinho, manda um oizinho, dá uma clicada e a gente está junto aqui aprendendo Bíblia. Vamos continuar. Então, Isaías 40:18, embora sejam três, são uma só substância. Vamos ver isso aqui? Agora a gente entra aqui, olha que coisa bonita essa imagem, mãos da família sobre a Sagrada Escritura, e olha que coincidência maravilhosa, Patrick, essa aqui nem eu tinha me percebido. Olha onde é que está aberto o texto aqui com as mãos por cima. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Oh, glória a Deus, essa aí foi até sem programar, irmãos. Evidências da pluralidade divina no Antigo Testamento. Vamos ver. Evidências. Luiz Fernando, Marta, um abraço para vocês. Cantor e pregador Gelson Maciel, lá de Santa Rosa. Ô, Santa Rosa, terra da minha tia Meita. Um abraço. Vai um abraço aqui, queridos. Deus abençoe vocês aí. Christian, um abraço para você. Lucas Mendes, Cristina, hashtag não, vou ser arrebatada. Oh, que bênção. Hashtag vou ser arrebatada. Eu também. Glória a Deus. O primeiro verso da Bíblia, ao descrever a obra criadora de Deus, assim diz. Eu li isso semana passada. Quem lembra? Por isso que eu disse que os estudos iam se intercalar hoje. O que eu disse? No princípio, criou Deus. Olha aqui. Deus. Você consegue enxergar aí que eu estou fazendo uma rodinha aqui? Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? No princípio, Pablo, um abraço, Pablo, para você, para Miriam. Deus abençoe. Quem mais está com a gente aí? Maria e Valdemar, um abraço, meus queridos, lá na colônia municipal, um abraço para vocês. No princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui, a palavra Deus, olha aqui, a palavra Deus, aqui, vem do hebraico, Elohim. Vou imitar aqui o cantor, né? Elohim. E Elohim, a palavra Elohim, é a forma plural de Elohá. Quem entendeu, diga amém. Quem já está recebendo a revelação aí? Vou repetir aqui para você poder ver mais uma vez comigo. Vou apagar aqui. A palavra Deus, nesse texto, no primeiro versículo da Bíblia, vem do hebraico Elohim. E Elohim é uma palavra na forma plural, de Elohá. Assim sendo, podemos dizer, queridos, que temos a primeira evidência da pluralidade de Deus, ou seja, das três personalidades de Deus. Ou, como diria o pastor Alderi Nelson Rocha, lembrei o nome, as três almas de Deus. Quem entendeu, diga amém. Os estudiosos do hebraico dizem que na língua hebraica há 3 graus de número. Temos o singular, que é 1. Temos o dual, que é 2. E quando for mais de 2, olha que coisa interessante. Singular para 1, dual para 2. E quando nós tiver mais de 2, você usa o plural. Aqui, ó. Olha que coisa interessante, meus amados irmãos. Quer dizer que a palavra Elohim, no significado da escritura hebraica, eu vou trazer para vocês, na semana que vem, eu acho que é assim que se pronuncia, uma chamuchá comentada, que é uma Torá comentada. E eu vou procurar lá no hebraico, se realmente na tradução do hebraico original, de uma Torá hebraica comentada, se está escrito. Porque alguém pode dizer assim, não, isso aí é na tradução que o padre João Ferreira de Almeida fez. Trarei a prova para mostrar para vocês aqui na semana que vem. Se você quiser comprar uma dessas Torás,
Eu não ganho nada com isso, irmão. Eu só dou a dica aqui para quem gosta de estudar a Bíblia. Não estou ganhando nada por fazer propaganda. Mas quando a coisa é boa, eu gosto de compartilhar. Você entra na livraria Sefer. Lá só vende livros e material de estudo da tradição judaica. Lá é material certo, vem do original. Muito bom. Eu comprei ali e pensa numa coisa barata, irmãos. Barato. Para quem gosta de estudar a Bíblia, hashtag vai a dica. Então, é mais de 2. Então, Elohim não é singular, não é dual, né? Ou seja, então, Elohim não é singular, não é dual, é plural. Mais de 2. Então, a palavra traduzida por Deus em Gênesis 1:1 é plural, dizendo o quê? Que é mais de 2. Não é nem mais que 1. É mais que 2. Você entendeu? Diga amém. Glória a Deus. Que mais? Estudiosos do hebraico dizem que na língua hebraica há 3 graus, né? Já falamos isso. Vamos continuar aqui. A palavra hebraica é Elohim, ou seja, aqui a palavra hebraica é Elohim. Um grande, tem até a Bíblia dele aí que a gente compra, né? Eu tenho uma tradução, ganhei do pastor Nelson, a Matthew Henry. Quando ele foi num congresso, ele trouxe a Matthew Henry, ou Matthew Henry, como queiram, né? Porque diz, não, pastor, é o inglês da Inglaterra. Tá bem. Matthew Henry, ou Matthew Henry, um americano usado aí, diz que a palavra Elohim significa a pluralidade de pessoas na deidade. Ou seja, Matthew Henry traz esse conceito dizendo que Elohim vai falar da pluralidade de pessoas na deidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Este nome de Deus no plural confirma a nossa fé na doutrina da Trindade. E é claramente revelada no Novo Testamento, apesar de ser levemente sugerida no Novo Testamento. Está onde, pastor? Isso no comentário de Matthew Henry. Está aqui, ó. Você pode achar o comentário dele. Já tem, né? Tem aí a editora, eu não me lembro se é a CPAD ou é a Central Gospel, que tem o comentário bíblico do Matthew Henry para o português. Então, note que embora Elohim seja plural de Deus, não indica, olha aqui, eu quero deixar aqui bem claro, deixa eu pegar uma outra corzinha aqui interessante, ver se o vermelho fica legal. Aparece aí o vermelho? Acho que aparece. Aqui, ó, não significa e não indica 3 deuses. Você está entendendo? Então, embora Elohim seja o plural de Deus, não indica 3 deuses, mas um Deus. Por quê? Olha que interessante isso aqui, ó. Olha aqui, vou marcar aqui, vou marcar aqui. Como é que está o verbo? Porque se você tivesse 3 deuses, você ia ler lá no primeiro versículo da Bíblia, e deuses criaram. Mas como é que você lê? Deus criou. Então o verbo de ação está no que, irmão? No singular. Olha que coisa fantástica. O próprio Deus não se deixa contradizer. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não se deixam contradizer já no início da revelação das Escrituras Sagradas. Então, há uma pluralidade. Está aqui o Elohim. Deixa eu botar outra corzinha aqui para chamar a atenção. Está aqui o Elohim. Meu Deus, né? Risquei tudo aqui. Elohim seja plural de Deus,
ou seja, indicando mais de uma personalidade, mais de duas até mesmo, não quer dizer que sejam vários deuses, mas um só Deus, porque o verbo de ação, criar, está no singular. No original hebraico está no singular. Criou, Elohim. Interessante que interessante, né? Se você pegar, vou voltar aqui um pouquinho. Olha aqui. Como é que é o singular de Elohim? Note comigo aqui. Elohim é o plural e o singular, Elohá. Se fosse só uma personalidade, na revelação, no hebraico, teria que estar Elohá criou. Eu vou trazer aqui a tradução na semana que vem, eu vou falar um pouquinho de novo desse texto, pegando a tradição judaica. Estou metido, né, irmãos? Fala sério. Teria que estar escrito lá no original hebraico, Elohá criou. Mas não está. Está escrito o plural, Elohim criou. Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Para nós que somos pentecostal, cheio do Espírito Santo. Que maravilha. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vamos ler. Disse Deus, olha aqui, eu amo essa passagem aqui, meu irmão, porque foi quando Deus nos criou. Aleluia, Jesus. Vou marcar aqui de uma cor bonita. Esse amarelo fica bem aqui. E disse Deus, o amarelo destaca bem aqui. E disse Deus, oh glória a Deus, façamos homem a nossa imagem. Oh glória a Deus, coisa preciosa, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você vai ver aqui que a palavra no original é Elohim, não é Elohá, é Elohim. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que compõem a unidade de Deus, falou, façamos. Como é que está o verbo aqui? Ó? Vou destacar aqui o verbo. Como é que um Deus unitário, um Deus Elohá, para quem não acredita na doutrina da Trindade, ou seja, os antes trinitarianos, como é que nós vamos fazer com esse texto do original de um Deus Elohá que diz, façamos? Que é o quê? Singular? Não, é o plural do verbo fazer. Nós vamos fazer. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa... Nossa, de novo. Nossa é plural. Quem está entendendo, diga amém. Olha a rabiscada que eu fiz aqui, meu Deus. Façamos nossa semelhança. Nossa, vou marcar aqui de novo. Nossa, vou limpar aqui para você enxergar direitinho. Olha o que diz aqui. Nossa. Nossa. Façamos. Quem está entendendo, diga amém. Se fosse um Deus unitário, tivesse uma só personalidade, esse texto jamais no original hebraico estaria assim. Estaria Deus, e disse Deus, farei o homem a minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas como é que está no original? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E já no verso de número 27, vou limpar aqui de novo, no verso 27, eu estou indo bem devagar porque eu quero que você entenda isso. No verso 27, aqui, lemos, e criou Deus
o homem à sua imagem. Em Gênesis 26, 26, nós vemos que Deus fala: criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha que coisa interessante. Moisés, ao escrever esse relato, intercalou o plural com o singular, mostrando que há um só Deus, mas que se manifesta em 3 pessoas. Claro que aqui nós estamos colocando 3 pessoas. Se você pegasse sem o contexto das demais passagens bíblicas, se você pegasse sem o contexto do Novo Testamento, você diria que seria 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, não importa. O importante aqui é que nós que cremos nessa doutrina, nós temos fundamentos bíblicos para dizer que é 3 pessoas nesse texto que Moisés relata, e ele intercala plural com singular. Amém? Se tiver pergunta, 984, 39, 37, 26, amém? Ou coloca aí nos comentários bíblicos, e o Patrick vai fazer um sinal assim para mim, e eu vou tentar ler a pergunta, tá bom? Amém? Se tiver, faz um sinal, tá, Patrick? E você pode fazer pergunta, se eu souber a resposta eu respondo, se não souber, eu pesquiso e respondo para você. Logo após a entrada do pecado, continua a descrição. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem... Olha esse texto aqui. Marca aí, gente. Gênesis 3, 22. Por que que um Deus unitário... Por que que um Deus que só tem uma personalidade, não 3, como nós cremos? Então você que é antitrinitarista... Por que que um Deus que tem só uma personalidade, ou como unicista que crê que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a mesma pessoa? Então por isso são chamados de unicistas. Eles creem que é uma só pessoa. Não estou condenando aqui a doutrina, tá bom, irmãos? Eles creem dessa forma, nós cremos dessa forma, naquilo que a palavra de Deus nos permite, na doutrina pentecostal na qual nós estamos baseados. Então vamos deixar isso bem claro. Mas olha que coisa interessante, Gênesis capítulo 3, versículo 22, quando o homem peca, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Como assim, pastor? Se esse Deus é único, se esse Deus é unitário e não trinitário, como é que esse Deus vai dizer: o homem é como um de nós? Ah, pastor, mas é porque Deus está falando dos anjos. Mas então os anjos são iguais a Deus? Não, Deus não é igual aos anjos e os anjos não são iguais a eles. É interessante que isso é refutado até pelo próprio apóstolo, quando ele diz que os anjos estão abaixo de Deus e nós um pouco abaixo dos anjos. Então, irmãos, permanece novamente o verbo disse o Senhor no singular, como um de nós no plural. Que coisa interessante isso. Não faz você refletir, não faz você pensar. Então, talvez um dos textos mais claros sobre a existência da Trindade no Antigo Testamento está no livro do profeta Isaías, capítulo 6, os versos 8 e 9 que nós lemos. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem, olha aqui repetindo, há de ir por nós. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendereis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Novamente nós temos aqui a voz do Senhor. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas aqui novamente o plural se manifestando. Senhor no singular
por nós no plural. Você está entendendo isso? Então olha que coisa interessante. Depois disso ouvi a voz do Senhor singular, que dizia: quem enviarei e quem há de ir? Por nós. Evidências, olha o título aqui, evidências da pluralidade divina no Antigo Testamento. Amém? Então, o intercâmbio entre singular e plural é o mesmo como nas passagens acima, né? Ou nas passagens anteriores. Aqui eu usei mal o verbo. Porém, aqui é que eu estava redigindo no contexto direto, né, irmãos? E aí eu separei nas lâminas. Perdão. Perdoe o português do pastor aqui, tá bem? O mesmo como nas passagens acima, porém, aqui acrescentamos um ingrediente novo. Quem fez este pronunciamento? Foi Deus o Pai? Foi Jesus? Ou foi o Espírito Santo? Que coisa interessante. Para os antitrinitarianos, foi o Pai. Porém, para nós, foram os três. Se não, vejamos o seguinte raciocínio. Quem fez o pronunciamento foi Deus o Pai. Isso está correto. Agora leia aqui, Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 39 a 41, que diz: por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Olha que coisa interessante, Jesus sabia dessa passagem, irmãos. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Que coisa tremenda. Então foi Jesus que falou? Você está entendendo, irmãos? Eu amo a Bíblia Sagrada, porque ela não precisa de nada, só precisa dela mesma. Ela se responde por ela mesma. Por isso que a primeira regra da hermenêutica bíblica é: a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Amém? Depois nós vamos procurar o restante dos contextos históricos, geográficos, sociais e assim por diante, para poder entender o que o texto sagrado está se referindo. Quem entendeu, diga aleluia na sua casa. Tem alguém comigo aí? Diz glória a Deus, manda estou vivo aqui nos comentários do Facebook, estou ligado no estudo dessa terça-feira. Então observe que João diz claramente quem fez o pronunciamento de Isaías 6. Foi Jesus. Bem, agora vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 28. E olha que coisa interessante, isso é uma ligação, ainda não estamos falando sobre evidência da pluralidade divina no Novo Testamento, mas sim ainda no Antigo. Estamos fazendo um link do Novo com o Velho, para você poder entender o texto do Antigo Testamento. Então, Atos 28, 25 a 27, fala assim: e como ficarão entre si discordes, se despediram, dizendo: Paulo, esta palavra, bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta. Olha, meu Deus do céu. Presta atenção aí no texto. Quem é que está... Mas, peraí, não foi Deus o Pai que falou lá? Não foi Jesus que falou? Como é que em Atos agora está dizendo que foi o Espírito Santo que falou a nossos pais, pelo profeta Isaías? Olha aqui, qual é o texto? Isaías 6. Vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Olha que coisa poderosa, irmãos. Deus falou, Jesus falou, e o Espírito Santo de Deus falou. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem está alegre, diga: eu estou alegre, porque eu adoro esse Deus tremendo e poderoso. Que bênção. Graças a Deus. Abraço, Mamira Diniz, está viva. Oh, glória. Amém.
Bom, aqui notamos que Paulo diz, quem fez o pronunciamento de Isaías foi o Espírito Santo. Então aqui Paulo está dizendo que o pronunciamento de Isaías capítulo 6 foi o Espírito Santo. Amém? Então, agora em diante dessa apresentação, queridos, aqueles que não acreditam, vêm com a sussurrada argumentação de que Isaías, Moisés e demais escritores bíblicos estão usando plural de majestade. O que é isso, pastor? Significa que Elohim é um plural usado para reis, para soberano. Então, quando você encontra ali, está se referindo a um soberano, que Deus é soberano. Então, na verdade, o que eles estão querendo dizer ali, não é a palavra Deus, mas é a palavra soberano. Só que é interessante que se você pegar todos os escritos dos crônicas, no original, você não vai encontrar uma vez a palavra Elohim se referindo, queridos, a soberano. Né? Esse é um outro argumento. Outro argumento que se usa para não crer nessa doutrina é Deuteronômio 6 e 4. Preste bastante atenção. O verso diz: ouve Israel, o Senhor, olha o singular, nosso Deus, qual que é a palavra aqui para Deus? Elohim, é o único Senhor. Unicistas gostam de usar isso também. Enfatizam que a palavra único é determinante e esclarecedora. Puxa vida, não preciso, será que eu não sei o que é único? O grande problema é que nós temos a palavra traduzida para português, que foi colocada como único. Então ela não é tão esclarecedora ainda para a palavra único. Vamos ver o que é a palavra único no original. Na língua hebraica, há duas palavras para determinar uma unidade. Ralou tudo, irmãos. Por quê? Porque se fosse só uma unidade absoluta, nós usaríamos a palavra Ahit. Olha aqui como é que se pronuncia. Estou até aprendendo aqui a falar hebraico, ó. Ahit seria a palavra único absoluto. Ou seja, uma unidade absoluta. Um. Só que a palavra no hebraico unidade também significa outra coisa. É como no português, nós temos aqui várias palavras no português. Por exemplo, a palavra corrente. Você pode usar a palavra corrente para mais de um significado? Sim ou não? Sim. Você pode usar, por exemplo, a palavra corrente de água. O que significa isso? Um riacho, um córrego. Correntes marítimas. Você pode usar a palavra corrente também para elos de aço. Você pode usar a palavra corrente para os chamados pés de vento. Olha quantos significados você pode usar a palavra corrente. Mesma coisa, unidade, no texto bíblico que acabamos de ler em Deuteronômio. A outra palavra é uma palavra de unidade composta, que é a questão da bergamota que eu trouxe para você, que é a palavra errade. Ou seja, nesse texto, a palavra unidade no original hebraico não é ahid, é errad. Coisa tremenda, né? É uma unidade composta. Que coisa tremenda.
Ou seja, para ser aquela unidade, precisa mais de uma coisa. Repito aqui, como uma bergamota. Para ser uma bergamota, você precisa dos gomos e da casca. Coisa tremenda. Então, meus irmãos, ao decifrar o sonho de Faraó, hoje eu vi um pastor falando nesse texto, né? Gênesis 41, 25 diz: o sonho de Faraó é um só. Mas ele não sonhou 2 sonhos? Com personagens diferentes no seu sonho? Quem já leu esse texto aqui de Gênesis 41? Né, o sonho do Faraó? No primeiro sonho ele sonhava com vacas gordas que comiam, se fartavam. Depois apareciam as vacas magras, devoravam ali as vacas gordas. Depois, noutra noite, ele sonhava com 7 espigas robustas, bonitas. Depois apareciam 7 espigas mirradas, feias, e engoliam as espigas gordas e abastadas. O que José falou para ele? Os sonhos formam uma unidade composta. Ou seja, é o mesmo sonho. O sonho de Faraó é um só, uma unidade composta. Só para você poder entender com a Bíblia o que seria a unidade composta. Então, todos os exemplos mencionados anteriormente, a palavra usada é Ehad, que é uma unidade composta. Para você poder entender aí essa questão poderosa da Trindade Divina. Gênesis 22, 2. Olha que coisa interessante. E disse Deus: toma agora o teu filho, teu único filho, a quem amas, único filho, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece em holocausto. Aqui a palavra Ai-Had, único, um só. Então, verso 12 diz: não estendas a tua mão sobre o moço, agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, teu único. Aqui é a unidade absoluta, Ai-Had, não Ehad. Ou seja, a palavra aqui, Ai-Had, que é único absoluto, só tem ele na espécie. Isso aqui é interessante, vou fazer um comentário com você. Deus possui 3 na sua espécie. Não 3 deuses, os que têm a mesma matéria, espírito. Por isso nós servimos um único Deus, composto de 3 personalidades. Aleluia, Jesus. Que coisa tremenda. Aqui eu quis colocar bem, porque o termo usado aqui para Abraão é teu filho, teu único filho. Único na sua espécie. Amém, Jesus. Então voltemos agora a Deuteronômio 6:4. Qual palavra, que palavra ou qual palavra Moisés usou? Ehad ou Haid? Moisés usou a palavra Ehad, ou seja, único composto. Ou seja, quando a Bíblia diz que o Senhor Deus é único Senhor, ele está falando de uma unidade composta. Eu não estou usando aqui filosofia, viu, irmãos? Para explicar para você. Eu estou usando só a Bíblia Sagrada do original, trazido na tradução para o português para você entender. Eu não estou usando nem filosofia, nem argumentação filosófica aqui. Vê que coisa interessante? A Bíblia se auto-explica para você. O texto bíblico salta e se explica para você. Quem quiser, tem uma dica bem interessante.
tem um aplicativo chamado Bible Oliveira, né? Ou Bíblia Oliveira. É em inglês, pastor? Não, não, é português. Ela, não sei agora quanto é que está custando, mas você pode comprar a versão para o seu aplicativo, para o seu celular, você assina a conta, aí você pode baixar o aplicativo, e nela, olha que coisa interessante, vem aqui, está aqui no meu tablet, ela vem com as palavras destacadas, que quando você clica em cima, abre o dicionário na língua original, e o significado dela. É bem bacana para quem gosta de estudar, né? Bíblia Oliveira, né? Para você que gosta de estudar e saber significado das palavras na Bíblia, então você pode ter no seu aplicativo aí, né, Bíblia Oliveira, que tem, né, os números Strongs, né, ou seja, números de pedra, né, que você pode ali, a base, né, a etimologia da palavra, o significado da palavra, e é bem interessante. Então nós estamos aqui estudando, basicamente hoje nessa noite, somente a argumentação do texto bíblico. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Vamos continuar? Agora, a Trindade aparece com mais clareza no Novo Testamento. Vamos ver? Após a sua ressurreição, Jesus diz aos seus discípulos, o texto que eu li para você na abertura: fazei discípulos de todas as nações. Irmão, por que Jesus ia fazer uma coisa dessa? Agora sim, eu vou fazer um pouco de filosofia aqui. Tem que usar um pouquinho, né, irmãos? Oh, glória a Deus. Antes de entrar aqui no texto de Mateus, aqui está claro, né? Ó, Jesus falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se fosse todos uma só única personalidade, o Pai é o Filho, né, e o Espírito Santo é o Filho e é o Pai, por que razão Jesus falaria uma fórmula batismal, ou seja, como é que a gente tem que batizar? Uma vez uma pessoa me entrou em discussão, né? Eu não gosto muito de discutir religião, viu, irmãos? Porque é uma discussão que não gera proveito, né? Por quê, pastor? Porque a pessoa, ela vai ter a convicção doutrinária dela, eu vou ter a minha convicção doutrinária, e ela vai dizer, não, mas a minha fé diz assim. Aí eu vou dizer, não, mas a minha fé diz assim. Então é uma discussão que não trará proveito. Não sei se você conseguiu me entender, mas eu penso dessa forma. Agora, se a pessoa quiser saber o que eu penso a respeito do assunto, bom, aí é outra coisa. Então não vou discutir, eu vou apresentar, né, o texto bíblico e as razões da fé que eu possuo. É o que Pedro nos ensina, né? Quando questionarem a respeito da nossa fé, nós precisamos ter ela, as argumentações, as razões na ponta da nossa língua. Amém? Então, por que razão Jesus, que é o mesmo Pai, que é o mesmo Filho, que é o mesmo Espírito Santo, falaria a fórmula batismal, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nome está ligado à personalidade, à distinção das características pessoais. Por exemplo, por que razão, se Jesus era o mesmo Deus, que é o mesmo Espírito Santo, quando ele é batizado nas águas por João, ia se aparecer audível aos ouvidos dos presentes a frase: este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem minha alma se compraz. Aí, irmãos, é uma coisa mesmo para perturbar a nossa alma. Como é que ou seja, Jesus sairia do batismo, ele falaria com ele mesmo, né? É uma coisa que foge-nos um pouco, né, da razão, né, do texto bíblico. Você pode compreender isso. Esse questionamento agora é filosófico, né, de pensar, questionar. Por que razão Jesus falaria, sendo ele o mesmo Pai, o mesmo Filho, bastaria, como alguns creem, a fórmula que Pedro fala. Pedro fala
batizando em nome de Jesus. Mas então, para que o Pai, para que o Filho e para que o Espírito Santo? Você consegue entender isso? Amém? Você continua aí comigo, meu irmão? Você pode dar um glória a Deus aí? Então, observe que o substantivo nome aparece no singular. Porque está falando de quê? Está falando de pessoa. Nome é algo que individualiza a pessoa. Deixa eu falar aqui devagar, senão quase falo língua estranha. Então, nome individualiza. Tá transmitindo bacana aí, Patrick? Tá? O meu Facebook aqui travou. Só para confirmar. Você está assistindo bem aí, meu irmão? Confirma para mim se você está tendo aí a transmissão. Né, pessoal do YouTube aí também. Não sei se está vendo o YouTube aí, Patrick. Vê se está tudo certinho. Então, meus irmãos, observe que o nome, ele aparece no singular. Nome do Pai, nome do Filho e nome do Espírito Santo. Ou seja, mas menciona 3 pessoas. Olha que coisa interessante. Menciona 3 pessoas. Está certinho aqui, os irmãos estão dizendo, que bom. Então, vamos ver. Esta similaridade com os textos do Antigo Testamento, onde o verbo aparece no singular e os nomes no plural, indica que há um só Deus, mas 3 pessoas coeternas. Coexistem essas 3 pessoas. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós temos um Deus que está conosco, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Você pode adorar o Senhor? Olha que coisa interessante. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 35. Quando o nascimento de Cristo foi anunciado pelo anjo, olha que coisa interessante. Por isso que a gente tem que olhar a Bíblia, texto bíblico. Vamos olhar para o texto bíblico. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder de quem? Do Altíssimo. Te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo. Olha aqui, está falando. Aqui. Olha que coisa interessante. Deixa eu apagar aqui para sublinhar de novo. O ente santo. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o Altíssimo, e o ente santo que há de nascer será chamado o quê? Filho de Deus. Aqui não apareceu muito bem, mas Filho de Deus. Deixa eu apagar aqui para você enxergar melhor. Filho de Deus. Filho de Deus. Espírito Santo, Altíssimo, Filho de Deus. Está aí as 3 pessoas. O mesmo texto revelando a presença das 3 pessoas. O único Deus e as 3 pessoas. Oh, glória! O apóstolo Paulo, ao terminar a segunda carta aos Coríntios, ele declara de uma forma cristalina, ou seja, transparente, não velada, mas sim revelada. Velado é escondido, viu? Revelado é aberto. O que ele fala? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O que é isso aqui, irmão? Peguei, pastor. É a bênção apostólica do final do culto. Está aí, irmão. O grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre.
Amém. Não acabou, viu, irmão? Tá bem, não acabou aqui o estudo ainda não. Eu só estou aqui me empolgando aqui, já estou treinando para quando a gente tiver aqui os nossos cultos públicos de novo. Amém? Aquela despedida do culto da família, pela oração da família. Quem pode dar glória a Deus aí em casa? Eu já estou treinando aqui para a despedida dos nossos cultos de domingo aqui da celebração da família. Que saudade, irmãos. Está aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a gente começa, claro, pelo amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Está aqui Paulo falando das três pessoas distintas. Se fosse uma personalidade só na pessoa de Deus, por que também o apóstolo Paulo, que é o maior doutrinador? Você sabia que o apóstolo Paulo, nas suas 13 epístolas, é o maior doutrinador da fé cristã? Ele que, por ser um douto na lei, Deus escolhe, Deus sabe por que escolhe você, Deus sabe por que escolhe a mim, Deus sabe por que escolhe cada um de nós. Paulo traz esta revelação do Senhor Jesus Cristo, doutrinando a igreja. Está aí para você que gosta de ler Bíblia, amém? Então, quando nós pensamos nesse texto como um desafio para termos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, entendemos que somente se pode ter comunhão com uma pessoa e não com um poder ou com uma força. Sim, porque algumas pessoas dizem que o Espírito Santo é uma força, não é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma energia que pairava sobre o mundo sem forma e vazio. Negativo. Uma pessoa, irmãos, não tem uma força, uma energia, não tem persona. Por exemplo, a energia elétrica não é uma pessoa, mas você sente ela. Mas a energia, se você tomar um choque dela, uma descarga da energia, a energia não vai ficar triste com você. A energia não vai se alegrar porque você tomou uma descarga, dando risada de você. A energia não vai ficar brava. A energia não vai ter uns sentimentos e desejos de, então, tomara que alguém me toque, porque eu quero dar uma descarga elétrica nela. Não, a energia é algo inanimado. Então, queridos, o Espírito Santo não é na revelação do texto bíblico. Nós vamos estudar isso, fique tranquilo. Aqui é só introdutório. Depois nós vamos estudar o contexto de cada uma das pessoas mais aprofundadamente. A gente voltou um pouquinho, eu quis apresentar a doutrina da Trindade numa introdução, para que depois a gente possa entrar mais profundamente na pessoa de Deus, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Amém? Como eu estava falando, o Espírito Santo não é uma energia, não é um poder. O Espírito Santo, ele chora. Você vai encontrar textos bíblicos que falam sobre isso. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo se aborrece. O Espírito Santo se alegra. Oh, glória a Deus. Você está entendendo? Somente quem tem uma personalidade pode ter esse tipo de sentimentos. Amém? Então, irmãos, entendemos que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é um poder. Então, se formos chamados para ter comunhão com o Espírito Santo, como é que você vai ter uma comunhão com uma energia? Não tem como. Fica claro que ele é uma pessoa. Deixa eu pegar uma outra cor aqui que destaca mais. Pelo contrário, como você manteria comunhão com alguma coisa que não é uma pessoa? Ah, eu tenho comunhão aqui com a cadeira. Não tenho. Ah, eu tenho comunhão com a lâmpada aqui. Não tenho. Eu tenho comunhão com pessoas. Eu tenho relacionamento com pessoas. Por isso Deus quer ter relacionamento com você. Por isso o Espírito Santo quer ter comunhão com você. Ele quer comunhão com a sua pessoa, na pessoa dele. Olha um texto maravilhoso.
E o mesmo Espírito, está falando de que Espírito? Espírito Santo, testifica com o meu Espírito, relação, comunhão, que eu sou filho de Deus. A energia não pode fazer isso. Então, não existe, queridos, distância entre as pessoas da Trindade, né, da divindade triuna. Elas são divinas e assim compartilham os seus poderes, as suas qualidades divinas. Na economia da divindade, a autoridade final recai sobre os 3 membros. Então, os 3 têm os mesmos atributos. Lembra daqueles atributos que eu falei? Ali eu está falando desse Deus trino, atributos morais, atributos naturais e atributos de poder. Vamos falar mais sobre isso. Ou seja, eles compartilham essas mesmas qualidades, mesmos atributos, melhor dizendo. Então, embora a divindade não seja apenas uma pessoa, Deus é um em propósito, mente e caráter. Então, esta unicidade não oblitera as personalidades distintas. Ou seja, são Deus na mesma substância, os mesmos atributos, mas com personalidades distintas. Entre o Pai, então vou marcar aqui, para você destacar depois, personalidades distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, quando nós estudarmos cada uma das pessoas, então nós vamos falar sobre o que distingue eles nas personalidades. Tá bem? Glória a Deus. Então, tampouco a existência destas personalidades separadas destrói o conceito monoteísta das Escrituras. Então, eu quero que você entenda o seguinte: apesar de termos 3 personalidades separadas, ela não destrói, tampouco destrói, não. Nós somos uma doutrina monoteísta. Nós cremos num só Deus, com 3 personalidades. Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Se você não acredita no Novo Testamento, bom, aí tranquilo, você consegue relacionar só com a revelação monoteísta, mesmo assim com as passagens que não vai dizer monoteísta no sentido de unicista. Isso que tem que separar, tá, queridos? Separe monoteísta de unicista. Quem entendeu, diga amém. E hoje, 21 horas, nem que eu quisesse, no relógio da igreja, e 30 minutos, nós chegamos ao fim da nossa apresentação de hoje. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Jesus é bom demais. Semana que vem, a gente continua o nosso estudo bíblico, mas antes de encerrar, eu quero orar com você e quero também pedir a você, aqui está a página da igreja, na página da igreja, você rolando aqui está um pouquinho diferente, mas é a mesma que eu estou, que a nossa página aqui é do administrador da igreja, tá? Você vai encontrar essa publicação aqui, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, doações e dízimos. Precisamos que você, nesse tempo, também seja fiel. Eu já quero agradecer muitos irmãos que já vieram, não na sua totalidade ainda, mas muitos irmãos que vieram, trazer o seu dízimo ontem e hoje. Amém? Eu estou aqui, irmão, segunda, para atender você. Plantão aqui durante a epidemia, a pandemia, seja lá o que for, segundas, quartas e sextas-feiras, das 14 às 17 horas, para orar por você, para receber o seu dízimo, para abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Amém? Mas se você não quiser vir aqui na Igreja Catedral, você pode também entregar os seus dízimos para o pastor da regional que você congrega. Fragata, Pestano, Capão do Leão, Jardim América lá, Z3, os dias que o nosso irmão missionário, evangelista Mário está lá, né, fazendo seus plantões de orações, etc. Então,
Mas você, não, pastor, eu não quero sair de casa, eu vou ficar na quarentena, estou me cuidando, amém, glória a Deus, fique na sua casa. Hashtag fique em casa. Mas você pode fazer o depósito, por exemplo, hoje, apesar da quarentena, todo mundo foi no banco, não sei porquê. Todo mundo queria receber o seu salário, o seu dinheiro, etc. Então aproveita, irmão, tem aqui na página da igreja a conta da igreja no Bradesco, faz uma transferência para a agência 387.5, conta corrente 50.560, dígito 9, está lá os dados, tem o CNPJ da igreja, você pode depositar o seu dízimo, suas doações, ajuda a manter. Se você quiser ser um auxiliador, pastor, eu não moro em Pelotas, não sou de Pelotas, amém, você quer dizimar conosco, amém, nos ajuda. Se você não estiver congregando, se você estiver congregando, por amor de Deus, irmão, dá o dízimo na sua igreja, tá bem? Seu pastor também precisa, sua igreja precisa pagar as contas, manter a obra do Senhor andando. Se você quiser nos ajudar aí sim com doações, você quer fazer uma doação mensalmente, você pode entrar lá no apoie-se /Chama Viva Church, e você quiser doar R$1 por mês, quer fazer uma doação todo mês de R$1 para a igreja? Amém, irmão? É só colocar lá, todo mês vai ser debitado lá no seu cartão de crédito. Ou se você quiser fazer o boleto de R$1, não vai pagar nem papel, mas se quiser, irmão, aqui não tem problema. A gente aceita. É bênção de Deus. Agora você quer fazer uma doação única, você pode doar R$5, R$10, R$25, R$50. Você pode entrar nesses links aqui e fazer uma oferta de 10, uma oferta de 25, uma oferta de 5, uma vez só. Porque o texto é esse aqui, ó. Nós seguimos esse texto à risca. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então só dê se você sentir no coração. Amém? Você que é membro da igreja, ou você que quer ser congregado da igreja, você pode solicitar a sua inscrição, e aí você vai baixar esse aplicativo da nossa igreja aqui, ó, lá no Play, né, no Play Store lá da Google, né, o Play Store, e você vai baixar Minha Igreja, tem lá o link, você baixa, depois que você fizer o cadastro, tem que fazer o cadastro primeiro, porque a sua entrada no aplicativo da igreja aqui é o seu e-mail que você deu para cadastrar no sistema, e a primeira senha é a sua data de nascimento. Maiores informações também você pode pedir pelo WhatsApp, pelo 984-39-3726, e o pessoal da igreja aqui vai dar todas as informações necessárias para você. Por que você tem que ter o aplicativo da igreja? Vai ter a agenda da igreja, inário, Bíblia Sagrada, e o mais importante, a transparência da igreja com as suas contribuições. Como assim, pastor? Isso mesmo. Lá no aplicativo da igreja você vai poder ver todas as tuas doações, ofertas alçadas e dízimos estarão cadastrados ali no seu nome. Que coisa abençoada. Amém? E para encerrar, meu Deus do céu, você que pode, nós precisamos, muitas pessoas estão nos procurando, a gente não conseguiu fazer hoje, mas nós vamos ter aqui um casal da igreja, que vai estar fazendo algumas visitas para pessoas que não são da igreja, que estão solicitando, queridos, alimentos. Pessoal que está aí passando necessidade. Amém? A igreja já ajudou num projeto aqui de Pelotas também, com 3 sacolas, com crianças que estavam passando necessidade sem comer nada. Nesse tempo aí mais difícil, um pastor hoje falou uma realidade muito interessante. Muitas pessoas se alimentavam de restos dos restaurantes das cidades. São Paulo mesmo, muita gente na miséria come o que restava dos restaurantes. Hoje não estão comendo nada. Você acha que em Pelotas, aqui na região, nas nossas cidades é diferente, irmãos? Então tem muita gente necessitando, muita gente precisando. Então nós vamos ter o casal aqui da igreja que vai fazer visita, um assistente social, vai visitar as famílias, vai ver a real necessidade dessas famílias, e a igreja vai estar ajudando. Então eu preciso, com o meu coração aqui nessa noite, suplicando para você, continue as doações de alimento. Você que pode vir de segunda a sexta-feira, trazer aqui na catedral, às 1h30, às 17h30, nós estamos recebendo as doações de alimentos para confeccionar as cestas básicas, as cestas aí, que nós podemos confeccionar, 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 1 litro de azeite. Eu quero louvar a Deus porque
nós fizemos doação de 3 sacolas para um projeto aqui da cidade, que não é da nossa igreja, amém? Eu desliguei ali, desliguei não, porque eu mandei uma mensagem de texto, mas eu terminei de mandar a mensagem de texto, um irmão aqui da igreja, o Jonatas, quero mandar um abraço para você, Jonatas, ligou para mim na hora e disse, pastor, o que é que está mais precisando aí? Eu falei, olha, Jonatas, e ele nem deixou eu terminar, é azeite, né, pastor? Eu falei, é verdade, azeite e café é o que menos vem, porque não é muito barato. Então eu estou doando uma caixa de azeite para o trabalho aí da assistência social. Eu disse, glória a Deus, Senhor. Aí até testemunhei para ele, olha, como a Bíblia se cumpre na nossa vida, dando o que se recebe. Nós, em nome da igreja, doamos 3 e recebi uma caixa inteira de azeite para poder aí estar trabalhando na assistência aí nesse tempo difícil. Muito obrigado, irmãos, você que tem contribuído, você tem ajudado, você tem trazido os alimentos, Deus te abençoe. Amém? Não esqueça, faça sua oferta online, ou vem aqui segunda, quartas e sextas, eu oro por você, orei por os irmãos, segunda-feira veio vários irmãos, oramos juntos, até Deus me deu uma palavra que eu quero encerrar com essa palavra hoje, porque é uma palavra de esperança. Que maravilha, Jesus é bom. Está lá no livro do profeta Miqueias. O Senhor me deu essa palavra, eu estou encerrando com ela, junto com o nosso querido presbítero Claudio Almar. Estávamos orando juntos, ele veio trazer os seus dízimos, e Deus me deu essa palavra aqui, eu disse, né, nesse tempo que Deus tem nos dado. Miqueias capítulo 7, versículo 7. Sabe por que é 7, irmãos? Na numerologia bíblica, 7 é o número da perfeição. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que Ele julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz, e eu verei a sua justiça. E a inimiga minha verá isso. Cobri-la-á de confusão, e ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? A inimiga minha me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a verão sendo pisada como a lama das ruas. No dia que reedificar os teus muros, nesse dia, longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virão a ti, desde a Síria, das cidades fortes, das fortalezas até o rio, do mar até o mar, da montanha até a montanha. Mas essa terra será posta em desolação por causa dos seus moradores e por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, e o rebanho da tua herança, que mora só nos bosques em meio à terra fértil. Apacenta-nos em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. E eu lhes mostrarei as maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão, envergonhar-se-ão por causa do teu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como as serpentes e como os répteis na terra. Tremerão e sairão dos seus encerramentos. Com o vapor virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da rebelião, e te esqueces, Senhor, da rebelião da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na bondade e na misericórdia. Tornará a apiedar-se de nós, e subjugará as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a tua bondade, que jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Amém. O Senhor é maravilhoso. O Senhor nos dará graça, porque nós somos o povo da cruz. E o povo da cruz, irmãos, não vai ser abalado. Que Deus te abençoe. Põe a mão sobre o teu coração, oramos ao Senhor. Eterno Deus, Pai que está nos céus. Obrigado por esse tempo, Senhor, de aprendizado, esse tempo de estudo, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos, das tuas filhas, abençoa a sua casa, abençoa o seu lar, abençoa a sua família, Jesus. Abençoa, Senhor, meu Deus, a sua descendência. Guarda eles nesse tempo, Senhor. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança. Esse tempo de unidade, esse tempo, Senhor, meu Deus, de fortalecimento em casa, no lar da família, Senhor. Te agradecemos por tudo que tem nos feito. Em o nome de Jesus, teu Filho, oramos. Amém e amém. Amém, amados? Não esqueça. O que é amanhã? Quarta-feira. Amanhã é culto da família. Local, pastor? Sua casa, meu irmão. Isso mesmo. Quem é o pastor? Você. Quem é ministro de louvor? Seus filhos, a sua esposa. Quem é o intercessor? A sua casa. Então amanhã, quarta-feira, 20 horas, chama a Viva reunida aí na sua casa, com a sua família. Aproveita, tira uma selfie. Você também que estava conosco hoje, quiser tirar uma selfie, marque lá, hashtag chama a Viva em casa, hashtag juntos somos a igreja, juntos somos igreja. Marca lá, é uma bênção, você é um evangelizador, você é um missionário virtual desse tempo. Um abraço virtual a todos vocês, saudade de todos, amamos vocês, Deus te abençoe.